Olá, turma. Espero que esteja todo mundo bem, não é isso? E chegamos à nossa 13ª semana de aula remota, né? Uma coisa estranha, que a gente pensava que ia passar rápido, mas vamos nessa. E chegamos com um novo conteúdo, né, que é o processo de independência dos Estados Unidos. Essa aula vamos dividir em duas aulas, ok? Para ficar mais fácil, compreensão, para ficar cansado, assistindo às aulas, ok? Vamos lá? E eu trago aí a primeira imagem, né? Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos da América. Trago aí a bandeira dos Estados Unidos. Existe uma diferença das bandeiras, estão observando? Vamos lá? Independência dos Estados Unidos, né? A independência dos Estados Unidos foi anunciada no dia 4 de julho de 1776. A gente vê muito essa data em filme americano, né? Comemoração do 4 de julho, né? No segundo Congresso Continental da Filadélfia. Os ingleses somente reconheceram a independência americana em 1783, né? Depois de um bom tempo aí. A independência dos Estados Unidos foi declarada em 4 de julho, como eu já falei, né? E colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias, nome pelo qual a região era conhecida nesse período, e a Inglaterra, porque a Inglaterra é quem era metrópole dos Estados Unidos. Foi a Inglaterra que colonizou os Estados Unidos, que até então eram as 13 colônias da região. Com essa conquista, os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente americano a ter sua independência. Então, a gente pensar que todo o continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul, era dependente de quem colonizou, né? Por exemplo, na América do Norte a gente vai ter a Inglaterra. Na América Central a gente vai ter os espanhóis. Na América do Sul, que é o nosso caso o Brasil, seriam os portugueses. Então, os Estados Unidos conseguem aí, no continente americano, ser a primeira nação a ser independente da Europa. A nova nação que surgia foi construída em um modelo republicano e federalista, inspirada pelos ideais iluministas que defendiam as liberdades individuais e o livre comércio, por exemplo. Desta forma, a independência dos Estados Unidos foi encabeçada pela elite colonial, insatisfeita com a forma de como a Inglaterra tratava seus colonos. Porque, principalmente a Inglaterra, ela explorava muito suas colônias, né? A independência dos Estados Unidos e o modelo de nação desenvolvido pelos norte-americanos no século XVIII serviram de inspiração para outras nações do continente americano. A República instaurada no Brasil a partir de 1889, por exemplo, inspirou-se claramente no modelo norte-americano. Então, nossa influência, nossa independência vem dos Estados Unidos. Não foi muito igual, mas foi inspirado, né? As causas, né? A independência dos Estados Unidos foi o resultado direto da divergência de interesses que existiam entre a metrópole, né, que era quem explorava, que era a Inglaterra, e as 13 colônias, que vai ser depois da independência dos Estados Unidos. Na segunda metade do século XVIII, a política da Inglaterra em relação às 13 colônias alterou-se drasticamente. E isso desagradou os colonos, motivando a rebelarem-se contra a Inglaterra. Então, os colonos começam a não mais suportar a maneira de como a Inglaterra queria controlar e organizar essas 13 colônias. E eles vão se rebelar contra a metrópole, que é a Inglaterra. O primeiro ponto relevante a ser abordado durante o século XVII, a Inglaterra havia deixado de ser uma monarquia absolutista, tornando-se uma monarquia parlamentar, constitucional, na qual a burguesia, por meio do parlamento, controlava o país. Com isso, ao advento da Revolução Industrial, essa burguesia tinha interesse de expansão industrial e, por isso, buscava novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores. Então, queria expandir. As colônias da Inglaterra, naturalmente, foram enxergadas como fontes para alimentar o processo industrial inglês. Então, a gente lembra que a Revolução Industrial vai surgir na Inglaterra, né? Vai ser o pontapé inicial, vai ser a Inglaterra. E ela precisava de matéria-prima. Então, essas novas terras, essas novas
locais, né, esse novo continente que aí era o novo mundo, a América, ela servia principalmente para alimentar esse processo industrial da Inglaterra, conforme definiu o historiador Leandro, né? Além disso, ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se em uma série de conflitos que aumentaram o peso dos impostos para os colonos. Então, quanto mais a metrópole gastava, mais imposto ela ia cobrar da colônia, que nesse caso quanto mais a Inglaterra gastava, principalmente aqui nesse caso, nesse exemplo, nas guerras, ela cobrava mais das 13 colônias que eram os Estados Unidos. Ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se nas seguintes guerras: Guerra da Liga de Augsburgo, Guerra da Secessão Espanhola, Guerra da Aurélia, Guerra do Rei Jorge, Guerra do Franco-Índia e Guerra de 7 Anos. A soma desses conflitos para a Inglaterra foi positiva, pois esses contribuíram para enfraquecer a França na América e aumentar os impostos e aumentar as posses territoriais dos ingleses. Quer dizer, a princípio, a Inglaterra, ela vai sair em vantagem contra a França, pois posteriormente ela vai gastar mais e ela vai cobrar mais desses colonos que não vão ficar satisfeitos dessa forma de se administrar a colônia. Com a ocorrência de tantas guerras, a Inglaterra optou por manter um exército permanente nas 13 colônias, o que representava um custo de 400 mil libras anuais para os colonos. Quer dizer, está aumentando o gasto administrativo, consequentemente vai ter que aumentar os impostos, né? Isso aumentou o impacto financeiro para esses últimos, criando o desgaste da relação. Esse desgaste foi ampliado quando o rei Jorge III proibiu os colonos de ocuparem novas terras conquistadas, que ficavam entre os montes, né, e o rio Mississippi. A medida do rei visava impedir que os novos conflitos de colonos com indígenas acontecessem. A reação entre colônia e metrópole realmente começou a ficar ruim quando a política da coroa inglesa em relação às suas colônias modificou-se. Até então, a colonização inglesa tinha sido pautada pela autonomia das 13 colônias e pouca interferência da coroa nos assuntos internos. Então, quer dizer, a princípio, a Inglaterra ela não tinha tanta interferência, ela não controlava tanto a organização dessas 13 colônias, né? Principalmente na sua organização interna, nos seus assuntos internos ali. Karnal, o historiador, né, estabelece que no ano de 1763 é o ponto de partida para a modificação dessa postura. Essa transformação na política inglesa em relação às 13 colônias, mediante todo o cenário apresentado de necessidade de expansão industrial e aumento de gastos com as guerras e com as tropas permanentes, concretizou-se basicamente em aumentos de impostos. A partir da década de 1760, uma série de leis foram decretadas pela Inglaterra, com o objetivo de aumentar a arrecadação das 13 colônias. Vamos ver quais foram? Dentre essa série, pode-se destacar algumas leis. Leis do açúcar, que aumentava os impostos sobre o açúcar e outros artigos como vinho, café e seda. Lei da moeda, proibia a emissão de papéis de crédito nas 13 colônias. Lei do selo, estipulava que em publicações como contratos, jornais e documentos públicos em geral deveriam constar um selo que era pago à coroa. Lei de hospedagem, né, que determinava que os colonos deveriam abrigar os soldados enviados pela coroa. E o último, impostos atos, né, aumentava os impostos sobre os vidros, corantes e chá. Então a gente pensar que a quantidade, que tem 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem 5 leis que fizeram com que aumentasse esses impostos, que quais os colonos não vão aceitar, e vai começar esses vários atritos contra a Inglaterra. O impacto da maioria dessas leis sobre os colonos foi grande e gerou muita satisfação. Muitos colonos começaram a boicotar as mercadorias inglesas e protestos aconteciam em diferentes partes das 13 colônias. Algumas leis, como a lei do selo, precisaram ser revogadas, tamanha insatisfação que causaram. O estopim para a revolta geral dos colonos aconteceu quando os ingleses decretaram a lei do chá, que determinava que o chá nas 13 colônias somente seriam vendidos
pela Companhia das Índias Orientais. A insatisfação com a lei levou 150 colonos, disfarçados de índios, a invadirem o porto de Boston. Durante a madrugada, atacaram 3 navios e jogaram ao mar 340 caixas de chá. Esse acontecimento ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston, quer dizer, foi uma maneira dos colonos mostrar sua indignação, mostrar que era contra esses novos impostos, esses novos tributos. Aí eu trago aí a imagem, né? A Festa do Chá de Boston, né? Que foi uma demonstração de insatisfação dos colonos com a metrópole. Aí tem aí, nesse chá, a imagem, né, figurativa, o desenho dele jogando essas caixas ao mar. A rebeldia dos colonos resultou em medidas duras decretadas pela Inglaterra. As medidas determinadas pela coroa ficaram conhecidas como a Leis do Intoleráveis. Entre as medidas das Leis do Intoleráveis estavam as seguintes: o porto de Boston foi fechado até que os prejuízos fossem ressarcidos. O direito de reunião foi suspenso, quer dizer, os colonos não podiam se reunir nas 13 colônias. As colônias de Massachusetts foi ocupada por tropas britânicas pelo exército enviado pela Inglaterra, e os colonos foram obrigados a abrigar e a alimentar as tropas inglesas que dominavam a região. Então, além deles mandarem a tropa inglesa para as 13 colônias aqui na América, eles obrigaram que os colonos tinham que alimentar e abrigar essas tropas. As medidas deixaram claro para os colonos que havia uma grande divergência de interesse entre colônia e metrópole. Assim, os colonos, que até então eram reticentes quanto à possibilidade de separação, começaram a cogitar a independência. Essa ideia ainda era muito tímida, e isso ficou claro quando foi organizado o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Nesse processo de representantes das 13 colônias, exceto da Geórgia, reuniram-se para redigir um documento ao rei inglês declarando sua lealdade, mas protestando contra as medidas determinadas pela Lei dos Intoleráveis. A reação do rei, no entanto, motivou mais insatisfação, pois foi determinado que o número de soldados na colônia aumentasse. Quer dizer, o rei, com medo dessa rebeldia dos colonos, então ele aumenta o exército na América. Com essa medida, os primeiros conflitos armados entre colonos e tropas inglesas aconteceram. Quer dizer, os colonos não aceitaram de forma pacífica, né? E vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, a gente continua, ok? Lembrando, sempre mandem no privado o nome, né, de vocês e a turma, para a gente tirar dúvida, tá certo? Abraço e até mais.